Eu sou o professor Osmar Paulino e esta é mais uma aula de Geografia. Vamos para mais uma aula de Geografia do sexto ano e hoje nós vamos falar sobre o relevo brasileiro, o relevo do Brasil. O Brasil possui três tipos de relevo, que é o planalto, a planície e a depressão. Na última aula nós falamos um pouco sobre como que é constituído o planalto, a planície e a depressão. Tá? Então, é importante vocês saberem que o planalto ele nada mais é do que uma formação geológica mais antiga. Essa formação geológica ela é basicamente plana e ela é alta, né? Ela possui uma altitude maior do que a planície, que já é uma formação geológica mais recente, e ela também é plana e mais baixa, que possui uma altitude mais baixa. Os nomes já dizem, né? Plano, alto, plano e planície, né? Planície. E a depressão, existem dois tipos de depressão: a depressão absoluta, que é a depressão que vai abaixo do nível do mar, e a depressão relativa, que ela fica acima do nível do mar. Sabendo disso, a gente pode falar para vocês que existiu no Brasil três tipos de mapeamento sobre o relevo do Brasil. O primeiro mapeamento foi do professor Haroldo de Azevedo. Nesse mapeamento o professor encontrou 8 tipos de relevo no Brasil. Existia 4 relevos de planície e 4 relevos de planalto, tá? E ficou caracterizado como a planície sempre nessas áreas mais litorais do Brasil e o planalto mais nas áreas centrais, exceto a Amazônia, que é uma planície. Mais à frente, o professor Abis Abissaber, ele fez um outro mapeamento onde ele encontrou 10 tipos de relevo no Brasil, né? Ele encontrou, na verdade, 10 lugares. Ele dividiu o Brasil em 10, não tipos de relevo, mas em 10 regiões de relevo, onde 7 era de planalto e 3 eram planícies. E o mapeamento atual e o oficial é do professor, enfim, é mais atual agora, diz que incluiu, na verdade, a depressão. E isso não estava incluído nos 2 últimos mapeamentos, só nessa. Então existe um maior número de regiões com planaltos, com planícies, e também foi incluído dentro desse mapeamento a depressão dentro do relevo brasileiro. Então é importante nós ficarmos ligados nisso. O nome do professor, lembrei aqui, é Jurandir Rois, tá? O nome desse professor. E aí, o que a gente pode trazer para a gente aqui para o Rio de Janeiro, para a gente tentar entender e compreender como é que se dá essa formação do relevo e o que nós temos aqui de representações de relevo geomorfológico no Rio de Janeiro. É importante nós imaginarmos que o relevo brasileiro não é um relevo recente, é um relevo de formação antiga. E sendo assim, as altitudes desse relevo não chegam nem a 900 metros. Isso significa que, por que isso ocorre? Isso ocorre porque, como a formação desse relevo é antiga, e você se lembra como que se forma o relevo? Geralmente quando tem acidentes entre placas tectônicas ou, por exemplo, quando tem erupção de vulcões, você forma aquele relevo. Como esses processos no Brasil são muito antigos, né, os processos de deformação desses relevos ocorrem há muitos anos no Brasil. Então, lembra dos processos de formação, de reformulação do relevo, que é a erosão e o intemperismo? Então, a erosão e o intemperismo, eles atuam sobre o relevo do Brasil há muitos anos. Logo, todas as vezes que o intemperismo ele atua sobre o relevo, toda vez que a erosão atua sobre o relevo, esse relevo tende a diminuir. Por isso que nós não temos no Brasil relevos altos, porque essas ações atuam sobre esses relevos há muitos anos, há trilhões de anos, ok? Então nós temos no Rio de Janeiro, por exemplo, para exemplificar para vocês, melhor, antes de falar isso, eu vou falar para vocês o seguinte: há quem diga que não existe cadeia de montanhas no Brasil. Eu discordo disso, inclusive o livro de vocês fala que não existe, mas eu discordo disso, porque, por exemplo, no Rio de Janeiro existe a cadeia de montanha, que é a Serra do Mar, que começa no Rio de Janeiro e vai até Rio Grande do Sul. Passa, por exemplo, por Teresópolis, por Petrópolis. Então, a área mais alta
A área mais alta dessa Serra do Mar, dessa montanha, fica em Teresópolis, que é o Pico do Sino, se eu não me engano, que tem mais ou menos 2.300 metros. Veja bem, a área mais alta, né, dessa cadeia de montanha tem 2.300 metros. Isso significa que realmente a nossa formação geológica, nossa formação geomorfológica é muito antiga e muito baixa. Então é importante vocês terem isso em mente de vocês, tudo bem? E aí, eu falei para vocês que o intemperismo e a erosão são dois processos que acabam por deformar, por diminuir esse relevo. Mas existe um outro ser também, um outro ator que é importante para essa diminuição, para esse rebaixamento desses relevos. Um deles, um dos principais, inclusive, desde o século XIX, é o ser humano. Uma das ações que o ser humano faz, por exemplo, que diminui, que rebaixa esse relevo, é a mineração. A mineração, o que vem a ser a mineração? A mineração nada mais é do que a extração de minério, seja ouro, seja metais preciosos, para fins de comercialização. Então, justamente, é esse processo que diminui, né, que rebaixa esse relevo, né? A gente tem que ter em mente que a mineração no Brasil começou lá no século, com a ida, né, com a descoberta do ouro em Minas Gerais. Então, não é um processo novo, é um processo antigo também, que já atua sobre o território brasileiro há algum tempo, né? Então é importante nós entendermos que o ser humano também é responsável pela reformulação, pelo remodelamento do relevo que existe no Brasil, no mundo, na verdade. Tudo bem? Então, ficamos por aqui. Tem uma imagem aqui, antes de terminar, tem uma imagem da página 266 que vocês podem ver aqui, que é a imagem de uma mineradora mesmo, de um relevo que foi cavado até ele ficar praticamente a nível do mar, que aparece inclusive a água aqui embaixo. Então, para vocês verem como que a gente realmente, o ser humano, tem um poder, um potencial gigante de interferir sobre o meio ambiente, tá? Então, leiam o livro de vocês, resolvam os exercícios e até a próxima aula.